Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula do curso de Excel básico. Mas antes de irmos para a aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para que você receba uma notificação todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo. Vamos lá? Antes da gente abrir aquela planilha que nós estamos trabalhando, vamos ver aqui duas funções, a função máximo e a função mínimo. Então vou digitar alguns valores aqui. E aqui eu vou digitar igual, máximo, e aí eu vou passar uma faixa de valores, um intervalo de valores, um conjunto de valores, igual nós fizemos nas funções que nós trabalhamos até aqui. Na função soma, na função média, na função continuum e aí por diante. Então eu vou passar aqui esses 5 valores que eu digitei, da célula A1 até a célula A5. Fechar o parênteses, na hora que eu aperto Enter, ele mostra lá para mim que o maior valor que eu tenho aqui é o valor 45. Se eu vier aqui mudar esse 10, por exemplo, para 75, 75 passou a ser o maior valor. Da mesma forma, eu tenho a função mínimo. A função mínimo vai retornar para mim o menor valor de uma faixa, de um intervalo de células que eu passar para ele, de um conjunto de valores que eu passar para a função. Então eu vou passar essa mesma quantidade de valores, e aqui ele retornou para mim o 7, que é o menor valor. Mas se eu vier aqui mudar esse 13 para 3, o menor valor passou a ser o 3. Essas funções que nós usamos até aqui, as funções que nós trabalhamos nessas últimas aulas, eu tenho um botão aqui na minha faixa de opções para trabalhar com essas funções. Vamos limpar todas as células aqui e eu vou digitar 1 em algumas células aqui, então para que a gente faça alguns testes. Se eu quero somar todos esses valores, eu vou digitar aqui igual, soma, e vou selecionar essa faixa de valores, de A1 até A10, igual nós já vimos em aulas anteriores. Fecho parênteses, apertei Enter e ele deu o resultado lá para mim que é 10. Na célula B11 eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou usar o botão autossoma. Então aqui na guia página inicial, eu tenho no final da guia o grupo edição, e no grupo edição eu tenho o botão autossoma, que é esse botão no canto superior esquerdo do grupo edição. Então se eu clico nesse botão, ele automaticamente preenche para mim aquela célula que eu estou posicionado naquele momento, com a função soma, e ele tenta interpretar qual é a sequência de valores que eu estou tentando somar. Nesse caso aqui, ele varreu para cima e encontrou uma sequência de números e selecionou todos esses números para mim. Então, no caso aqui, na hora que eu apertar Enter, ele deu o mesmo resultado. Se eu tivesse numa posição que não tivesse nenhum número para cima daquela célula que eu estou posicionado, então, por exemplo, eu estou posicionado agora na célula G5. Então, como não tem nenhuma célula com número acima da célula G5, se eu clicar no botão autossoma, ele localizou números à esquerda da célula que eu estou posicionado, e aí ele selecionou esses números para mim. Então ele primeiro tenta localizar números acima da célula que eu estou selecionado, naquele momento que eu cliquei no botão autossoma, e se ele não localizar, ele tenta localizar à esquerda da célula que eu estou selecionado. Mas sempre ele vai trazer para mim a função soma e vai me mostrar a faixa que ele está selecionado. Então é muito importante que vocês prestem atenção para verificar se
a faixa de números que ele selecionou está correta. Quer ver um exemplo aqui que vocês devem prestar atenção nisso? Vamos supor aqui que na coluna C, a célula C5 estivesse vazia. Eu vim aqui e cliquei no botão autossoma. Então, como eu tenho uma célula vazia ali no meio do caminho, ele interrompeu a busca ali. Então ele não pegou toda a minha faixa. Então, ao usar o botão autossoma, prestem atenção para que ele pegue a faixa correta para vocês, para que ele não deixe valores que você gostaria de somar. Então, nesse caso aqui, eu teria que refazer a faixa selecionando. Uma outra forma de usar o botão autossoma é, ao invés de você clicar na célula onde você quer a soma, você primeiro seleciona todos os valores que você quer somar e depois você clica no botão autossoma. Se você selecionou uma lista de valores em uma coluna, ele vai colocar na primeira célula abaixo das células que você selecionou. Se você selecionar um conjunto de valores em uma linha e clicar no botão autossoma, ele vai colocar a função soma na primeira célula vazia à direita das células que você selecionou. Agora preste atenção que na outra forma de utilizar o botão autossoma, ele para que você possa confirmar se a faixa que ele selecionou é a faixa que você quer somar. Nesse caso aqui não, ele simplesmente coloca a função lá e já finaliza ela para você. É mais prático, mas também é mais arriscado. Então tomem cuidado com essa forma de utilização do botão autossoma. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui de uma célula vazia no meio do caminho. Então vamos supor aqui que na coluna E eu tenho uma célula vazia. Então, se você assistiu às aulas anteriores, você viu que a gente tem algumas formas de seleção usando o teclado. Isso facilita muito o nosso trabalho, principalmente quando eu estou trabalhando com grandes planilhas, com planilhas com muitas linhas, com muitas colunas. Então apertei Ctrl Shift seta para baixo. Se você não sabe para que serve isso, assista às nossas aulas anteriores para ver como movimentar o seletor e como selecionar usando o teclado. Então prestem atenção que nesse caso aqui, ele não selecionou todas as minhas células, ele encontrou uma célula vazia no meio do caminho. Então ele parou a seleção. Se eu estou nessa faixa aqui que é pequena, deu para mim perceber que ele não selecionou a área toda que eu queria. Mas imagine se eu tivesse aí com 500, 600 linhas preenchidas, tá? 600 células para somar. Então se eu clicar no botão autossoma aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a soma para mim na primeira célula vazia, que era aquela célula vazia no meio dos meus dados. Há uma célula que não tinha um valor preenchido. Nesse caso aqui agora, ó, mais para frente eu vou lá e vou ver, é engraçado, ele não fez a soma aqui e eu cliquei no botão autossoma. Então o que eu faço? Eu vou lá e repito a operação. Só que agora ele selecionou todos os valores. Só que eu já tenho uma função soma ali no meio do caminho. Então na hora que eu clicar no botão autossoma, ele vai fazer de novo a soma para mim, vai colocar a soma lá no final, e aí ele vai dar uma soma errada, porque ele só pegou a partir da última função soma que ele encontrou. Então nessa função soma aqui, ó, ele só pegou a partir da célula E5. E nesse caso aqui, se eu vier e redimensionar essa área, ele também vai dar erro, porque o meu valor aqui, ó, vai incluir um 3 que não era para existir. Esse 3 está somando só essa parte de cima aqui. É um recurso útil, é um recurso que pode ser usado, mas tomem cuidado na hora de utilizar a função autossoma,
principalmente usando esse recurso de selecionar primeiro a área desejada e depois clicar no botão autossoma. Não estou querendo dizer aqui que você não deve usar essa forma de trabalhar. Só peço para que você tome cuidado, para que você fique atento, para que você faça a soma correta. O botão autossoma também possui uma seta à direita dele. Se eu clico nessa seta, ele tem aquelas outras funções que nós trabalhamos. Então ele tem a função soma, a função média, a função contar número, então é a função continue, que nós vimos na aula passada, a função máximo e a função mínimo, que nós vimos hoje. Então eu posso usar qualquer uma dessas funções clicando na função aqui. Se eu clicar no botão autossoma, ele vai sempre trabalhar com a função soma. Se eu quero uma das outras funções, eu tenho que selecionar a seta e escolher a opção que eu quero. Vamos lá para a planilha que nós estamos trabalhando? Vamos formatá-la? Então, abram a sua planilha para que a gente possa continuar. Bom, pessoal, então eu já abri a minha planilha. Na última aula, nós mesclamos as células de A1 até E1 e deixamos o texto nela centralizado. Nós centralizamos também os títulos das colunas da célula B2 até a célula E2 e nós formatamos os números da nossa planilha no formato contábil, mas sem utilização do sinal monetário. Você não sabe como fazer isso? Veja a aula anterior. Hoje nós vamos continuar com formatação, mas hoje nós vamos trabalhar com formatação de célula. Vamos começar a formatar o nosso título. A primeira coisa que nós vamos fazer é alterar o tipo de fonte. Para isso, aqui na página inicial, nós temos o grupo fonte, e no grupo fonte nós temos a primeira caixa de seleção. No canto superior esquerdo desse grupo é a caixa de seleção de fonte, que define o tipo da fonte. Então a gente vai clicar nessa seta que tem ao lado dessa caixa de seleção, à direita da caixa de seleção. A gente clica nessa seta e ele vai listar para mim as fontes que eu tenho na minha máquina. Prestem atenção que nesse caso aqui ele traz dois grupos de fonte, fontes do tema e todas as fontes. Todas as fontes traz todas as fontes que eu tenho instaladas na minha máquina, que eu tenho instaladas no meu sistema operacional. E fontes do tema normalmente são duas fontes, uma fonte para título e uma fonte para o corpo, para me usar no corpo da minha planilha. Na maioria das células da minha planilha. Quando eu trabalho com essas fontes do tema, se por algum acaso eu mudar o tema que eu estou trabalhando com ele, nós vamos ver isso mais para frente, ele automaticamente muda para a fonte correspondente do tema que eu estiver usando, do tema que eu selecionar. Então é bom você ter isso em mente. Se eu alterar o tema e eu estou trabalhando com as fontes do tema, ele vai alterar essas fontes automaticamente para mim. Isso pode ser interessante ou não, dependendo da planilha que você está montando, dependendo do seu gosto, do seu critério. Então, no nosso caso aqui, esse primeiro texto, essa primeira célula mesclada que nós estamos com ela selecionada, eu quero trabalhar ela com a fonte para título. Então vou escolher a fonte específica, a fonte do tema para títulos. Além de escolher a fonte, eu vou aumentar o tamanho da fonte também. Então a princípio ela está com o tamanho 11, só que eu vou definir um novo tamanho para essa fonte. Então preste atenção que essa caixa de seleção também tem uma seta apontando para baixo. Se eu clico nessa seta, ele vai listar para mim uma sequência de valores.
eu posso escolher um desses valores ou posso clicar direto na caixa de texto da caixa de seleção e digitar um valor qualquer. Por exemplo, aqui não tem valores menor do que 8, mas eu posso querer colocar um valor menor do que 8. Por exemplo, eu posso colocar 6 aqui. Então eu posso trabalhar com valores menores do que esses que estão aqui ou maiores do que ele. Então eu posso trabalhar com qualquer valor aqui. No nosso caso aqui, eu vou usar o valor 14. Além de definir o tamanho selecionando um valor aqui, eu posso definir o tamanho também clicando nos botões aumentar fonte ou diminuir tamanho da fonte. Então, se eu clico nesse botão, ele está no 14, ele vai passar para o próximo item dessa lista aqui. Então, ele iria para o 16. Se eu clicar no botão diminuir tamanho da fonte, ele vai para o item anterior, nesse caso aqui para o 12. Então eu posso aumentar por aqui ou diminuir por aqui também. Então nós vamos deixar no tamanho 14. Além disso, na parte inferior do grupo fonte aqui, os 3 primeiros botões permitem que eu coloque o texto das células que estão selecionadas em negrito. Então ele deixa o texto mais destacado, mais forte, com a fonte mais espessa, mais grossa. Então o itálico ele vai colocar o texto inclinado, ligeiramente inclinado, e o sublinhado ele vai colocar para mim um traço debaixo do texto. O sublinhado ele tem uma seta apontando para baixo. Então eu posso usar o sublinhado simples ou usar o sublinhado duplo. Então ele tem mais de uma opção de sublinhado. No nosso caso aqui eu vou colocar esse texto também em negrito para dar um destaque melhor nesse título. Na parte inferior do grupo fonte do lado direito, esses 2 botões, esse que tem um balde de tinta, ele define a cor de preenchimento das células que estão selecionadas. E o que tem a letra A define a cor da fonte, a cor do texto propriamente. Se eu clicar direto aqui no baldinho, direto no botão, ele pega a cor que está aqui embaixo e aplica ela na célula para mim. Então, como tem o amarelo aqui agora, se eu cliquei no baldinho, ele colocou essa cor como sendo a cor de fundo da minha célula, a cor de preenchimento da célula. Agora, se eu clicar nessa setinha que tem do lado do botão, ele vai abrir para mim um menu de opções. Prestem atenção que aqui também eu tenho cores do tema e cores padrão. Se eu trabalhar com cores padrão, se eu mudar o tema que eu estou trabalhando, ele não altera aquela cor. Se eu usar uma cor do tema, quando eu altero o tema, ele pega a cor correspondente. Agora prestem atenção que essas 2 primeiras cores aqui não mudam. Tá? Todos os temas que a gente tem no pacote Office, a primeira cor é a cor do plano de fundo, que é branco. E a segunda cor é a cor de texto, que é preto. Então essas cores são padrões na maioria dos temas. E aí depois então eu tenho mais 8 opções e essas 8 opções variam de tema para tema. Então eu tenho mais 2 opções para plano de fundo e para texto. Então eu tenho o plano de fundo 2 e o texto 2. E depois tenho mais 6 cores de ênfase. E essas cores de ênfase mudam bastante de tema para tema. Além disso, eu tenho aqui a cor 100%. E tem aqui tonalidades mais claras e mais escuras dessa cor do tema aqui em cima. Então todas essas cores aqui, tanto as cores principais como as tonalidades dessas cores, muda de tema para tema. E as cores padrões não, elas permanecem dessa forma. No caso
do preenchimento da célula, eu posso escolher também sem preenchimento. E posso clicar no botão mais cores, ele vai abrir para mim uma caixa de diálogo para que eu possa escolher mais cores. Então ele traz essas cores aqui que são cores padrões e traz também o personalizar. Na hora que eu clico no personalizar, eu posso trabalhar aqui, ó, com uma infinidade de gama de valores. Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês. Mas aqui nesse caso, eu tenho mais de 16 milhões de opções de cores. No nosso caso aqui, eu vou selecionar no preto essa opção aqui, mais claro, 25%. Então clico aqui, ele selecionou. Só que agora o meu texto quase não está visível mais. Então eu vou alterar a cor da fonte. Vou passar ela para branco. Bom, uma outra formatação que eu vou fazer é destacar os títulos dos meses aqui. Só que nesse caso eu só vou colocar eles em negrito e aumentar um ponto a fonte aqui. Ele estava em 11, eu passei para 12. E além de destacar os títulos, eu vou destacar também os totais. Então eu vou selecionar as células correspondentes aos totais, vou colocar em negrito para destacar esses valores e vou preencher o fundo da célula com esse tom de cinza aqui, ó. Então na coluna do branco eu vou escolher a opção mais escuro 15%. Então minha planilha vai ficar com essa aparência. Pessoal, vocês podem escolher aí as cores que vocês quiserem e a formatação que vocês quiserem. Isso aqui é só uma opção, é só para dar para vocês uma dica de como trabalhar com essas formatações. Hoje nós vamos parar por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe a sua dúvida nos comentários do vídeo aqui embaixo, para que a gente possa estar esclarecendo a sua dúvida. Um grande abraço e até a próxima.